Olá pessoal, mais um episódio aqui, eu, Pastor Alci, Pastor Léo, e hoje, segunda-feira, dia de responder perguntas, né, pastor? isso é uma pergunta boa feita da Naira, dá certinho. Ainda bem que eu tô Não. sem voz, pode É, falar. continua sem voz, então Eu vamos lá. tô. Da Naira Fernandes. Existe doutrina que entende a vara para a correção dos filhos? Eu vou dar uma interpretada aqui na pergunta dela. Além da batida física. Além de ser uma correção física, outros métodos, Não, que existe, existe. A pergunta é outra, na verdade, né? quais são, né? Se é certo, na verdade. Também. Certamente a psicologia, Exatamente. etc, né? Tudo vai condenar a correção física. Assim, Alcio, eu acho que o primeiro ponto aí é uma definição do que é o uso da vara. Né? Ou seja, que é Provérbios 22:5 vai pontuar. O livro de Provérbios é recheado dessa questão do uso da vara. Tá? Deixa eu ir na minha opinião, que é o fundo do poço que eu vejo, não fundo do poço no sentido, perdão, do problema, assim, ó, mas para a raiz da questão, que eu raramente vejo explorado, que é qual? Hoje em dia, deixa eu romancear um pouco aqui, como é que os pais querem criar os filhos? Como amigos. E eu volto e meia digo isso para os pais, você não tem que ser amigo do seu filho, não. Concordo. Você tem que ser pai e mãe dele. Autoridade. Só que hoje, desde cedo, vai dizer o quê? Que o cara tem que ser amigo. Então, aquela criança, por exemplo, ela cresce olhando para os pais como um Qual é igual? igual. Então, quando aquele pai, por exemplo, se atreve a levantar a mão, bater no bumbum dela, por exemplo, ela não está entendendo que é uma figura de autoridade que está batendo nela. Ela está entendendo que é um colega dela, igual o colega da escola. Só que um colega dentro de casa que faz comida, que bota para dormir, por aí vai. Então veja, que quando a gente olha para o Antigo Testamento, vamos pegar um ponto aqui que é fundamental a discussão. Quando um filho era um filho desobediente, impenitente, o que acontecia com ele assim? Pena de morte. Ele era apedrejado. Pedrejão. Aí veja, aí antes que alguém diga assim, Norton, mas pastor, isso é a brutalidade do Antigo Testamento. Qual é o ponto aqui? Porque Deus, então, é tão sério com isso e o próprio Cristo critica os fariseus sobre isso em Mateus capítulo 15, no Novo Testamento. Para alguém pensar assim, no Antigo, no Novo Testamento. Quando diz, porque teu discípulo não lavam as mãos antes de comer, aí ele fala assim, oxi, os teus filhos, tu e teus filhos, que você não leva à justiça, mas é o que se aproveita é oferenda ao Senhor. Mateus 15, deixa que eu estou citando, desculpa. É porque o filho tem que entender que a obediência dele a Deus começa onde? Obedecendo os Aos pais. pais. Que quando ele desobedece o pai, a correção vê como uma maneira prática dele sentir na pele o que vai acontecer com o corpo e com a alma dele se ele for desobediente a Deus na vida toda. Então, a correção, ela tem um fim didático. Bom, não faça mais isso. Ela tem um fim também ilustrativo, meu filho. Tá vendo essa cacetada aqui? Piora. Piora. Continue desobedecendo a mim e, portanto, continue desobedecendo a Deus, que é o seu corpo todo que vai ser tacado no fogo. Então, quando os pais começarem a entender isso de fato, não é que ele vai tacar cacetada no filho dele. A famosa surra, né? Exatamente. Ninguém está falando disso. E a Bíblia explora isso, dizendo que é pecado. Exatamente. A gente está trabalhando o aspecto de que é um lembrete para o seu filho numa linguagem que ele pode entender. Eu vou concordar, por exemplo, com o Ted Tripp, naquele famoso livro Pastoreando o Coração da Criança, que quando chega em certa idade, por exemplo, a correção física perde um pouco a validade. Eu concordo com isso. Agora, em que casos se aplica? Por exemplo,
Já já o Diogo tá maior que tu. Não dificilmente. Já já o Leozinho tá maior que eu. Tá? Tu pode até argumentar, eu sou autor de jiu-jitsu, ele que venha pra cima. Tudo bem, mas é o meu caso que não sou, né? Já já o meu filho vai ter condição de me superar fisicamente falando, de me restringir, se for o caso. E por que ele não deve fazer isso? No sentido geral da palavra. Porque ele teme a autoridade. Então, eu acredito que o argumento principal é para a gente ser o aspecto didático dos nossos filhos. Da vara. Não pode fugir isso. Né? O que é que tu acha? Eu concordo contigo em absolutamente tudo. Há uma história, eu não vou saber o autor, não sei se é Spru, se é MacArthur, um dos figurões aí, conta a história muito interessante que aconteceu com ele e o seu filho em uma ocasião, pode ser até um terceiro que eu não esteja me lembrando aqui, tá? Em que ele corrige o filho era pequeno assim, talvez como Diogo, 11, 12 anos, e o filho diz assim, apontando para ele: hoje, papai, você bate em mim porque é mais forte que eu, mas um dia eu vou ser mais forte que o senhor. Aí eu vou bater no senhor. Aí a resposta do pai faz link aí com o que tu disseste, quando ele diz assim: não, meu amor, hoje você não levanta a mão com medo de mim, mas um dia você não vai levantar a mão por amor e respeito a mim. Isso. Então, tem certamente, você falou também sobre o fato de que é didático para que o filho perceba que piores coisas virão se ele continuar na desobediência, e Provérbios fala isso, que a vara livra a alma da criança do inferno, livra do inferno a criança, né? Então, eu concordo completamente. Só há uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, porque existem muitos literalistas, eu não sei se tu já pegou um ou outro livro quanto a isso, eu já li 2 livros. Já, tem que ter o instrumento, né? Tem que ser a vara. Só a vara. O que é que tu acha disso? Porque, eu vou falar da minha experiência. Lá em casa, é sandália. Eu não acho nem correto que seja com a mão. Acho que tem que ter um instrumento, etc. Rafael, vou falar aqui de uma paraibana. Rafael gosta de uma sandalinha de sola, já viu falar, né? Bem rasteiro, deixa a marca, é uma coisa boa, né? Eu uso sandália qualquer que tiver à frente, mas enfim, tem gente que é literalista, tem que ser vara, se não for vara o pai, eu já escutei isso de uma escritora, uma mulher dizendo exatamente isso, tem que ser vara, se o pai não estiver usando a vara, ele está ensinando ao filho a desobediência, porque a Bíblia fala que é vara. Uma ovelha muito querida minha, não vou dizer o nome dela, porque eu não sei se ela quer que revele isso ou não, mas quando ela descobriu que estava grávida, um presente que ela ganhou foi um instrumento desse. Uma varinha. Foi uma varinha pra tacar pau no piá. Oi, ela falou toda contente. Aqui, oi, aqui me deram, tal, não sei o quê. Alci, veja. Aí é uma coisa que eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar agora. Por quê? Porque aí justamente eu levo a outro ponto. O meu medo, né? Deixa eu construir minha resposta para chegar no que eu... Para ser muito sincero. Eu sou do teu time. Eu acho que deve ter um instrumento. Se alguém perguntar assim, mas pastor, o senhor sempre está usando instrumento, eu vou dizer não. Tradicionalmente é a mão. Só que aí eu não quero provar um meu ponto quando eu quero apontar para você, como eu acho que você está certo mais do que eu. Por quê? Porque o meu medo, o argumento que alguns vão usar é assim, pastor, mas o ponto não é assim, fazer com que a criança aprenda, fazer com que ela sinta. Então, o castigo pode ser mais efetivo, né? O que alguns dizem. O ponto não é o instrumento. Então, se é o instrumento, aquilo ali pode ser mais efetivo. Se hoje, por exemplo, chegar para um pré-adolescente, você diz assim, vai passar um mês sem celular. Se você perguntar para ele, meu amigo, você quer uma tapa no bumbum ou você quer um mês sem celular? De hoje, meu amigo, pode dar 3. É verdade. Pode dar 3, mas não me deixe um mês sem. Então, não é melhor tirar o celular da criança? Então, veja, o meu ponto aí é o princípio da obediência às escrituras. Porque se eu pego e digo, tem um método que é mais efetivo que o método das escrituras, é complicado isso. Entendeu? Ou seja, se eu estou dizendo, olha, esse método aqui, ele é mais efetivo do que o método prescrito nas escrituras. Aí eu estou andando em águas muito perigosas. Muito perigosas. Porque uma coisa, fazer uma comparação que isso não tem nada a ver. Uma coisa é coisa, namoro, que a Bíblia no simplesmente não tem, é a diafórica. Eu quero dizer, rapaz, a gente tentar traçar um conjunto de regras para cá, a Bíblia vai nos dar normas, mas a gente não vai ter um ponto específico de
de paralelo, mas na correção a gente tem. Então, castigo, correção, tudo. Tinha naquele tempo também. Tinha naquele tempo. E para dar um exemplo simples, que era número 12, o texto que eu gosto muito, quando Miriam e Arão vão brigar com Moisés, aí no final Miriam fica leprosa. Né? Aí Arão intercede para Moisés, e pede para que Deus tenha misericórdia, para que ela não fique como um aborto. E aí Moisés ora, Senhor, tem misericórdia. Aí ela diz assim, se um pai cuspisse na cara de uma filha, ele não ia ficar afastado do arraial, ela vai ficar 2 semanas fora do arraial. Então veja que ali houve uma punição física e houve um castigo também. Ou seja, o arraial todo ia saber da disciplina, da punição de Miriam nesse sentido. Então veja que a própria ideia de castigo não é estranha ao Antigo Testamento. Concordo. Então por isso que esse pessoal que vai dizer assim, não tinha castigo no Antigo Testamento. Não. Isso é conversa. Concordo plenamente. Então, se tinha castigo no Antigo Testamento, a pergunta então volta. Por que Deus então ordenou a vara? Uhum. Sabe? Então a pergunta vai para cá. Se tem esse conceito lá, por que a ordenança é essa? Então, por que eu olho para a ordenança e vou dizer, é melhor fazer isso aqui? Então, eu acho que quanto mais no princípio a gente puder ser, melhor. Uhum. Sabe? Concordo. Tá? Agora, eu vou entender que muito mais a questão de ser literalmente a vara, o princípio é a questão do causado, para ter a pessoa entender o instrumento. Sentir. Exatamente. Entendeu? Eu entendo que a ênfase é essa, mas por força de princípio, eu acho que o instrumento de fato é melhor. Uhum. E insisto, até para não me chamarem de hipócrita. Se me perguntarem se eu uso mais do instrumento da mão, tá? Mas eu sou por princípio teológico, eu aponto mais para você nesse sentido. Eu acho que entendi. Não, eu concordo contigo. O ponto é esse. Eu não acho que a gente precisa ser literalista, nem no sentido de usar somente a vara, e o livro que eu lia dizia até quantos centímetros a vara tinha que ter e coisas desse tipo. Bom, só para ser polêmico aqui, sim. Eu perdi esse artigo, mas vou procurar de novo, lá em casa na internet. E vou desacreditar um teólogo para muitas pessoas, mas lá vai. João Calvino. Era? Só que era para bater na esposa. Aí, não. Edita aí, Norton. João Calvino, ele escreveu um artigo, João Calvino. Disse que assim, uma vara para o marido corrigir a esposa, se necessário for. Aí ele dá um instrumento específico de como ele deveria fazer isso. Calvino era inerrante, viu, meu irmão? Não, era errante, perdão. Era errante, viu, meu irmão? Totalmente falível. Exatamente. É óbvio que eu não concordo com isso, não, entendeu? Só tô mostrando que esse princípio aí não é novo. Pois é. Não, e eu lembrei até que numa palestra o camarada dizia tem que ser uma vara com uma haste que fosse flexível, enfim, ele colocava várias regrinhas. Eu tenho dificuldade com essas várias regrinhas porque me lembra muito farisaísmo, sabe? Então eu concordo contigo. Tem que, por exemplo, lá em casa, até 4, 5 anos eu só dava corretivo. Mas é quando o Dioguinho começou a entender mais e agora Livinha, aí eu falo a eles, agora castigo. Porque aí vocês entendem, à luz do próprio princípio bíblico, de que Deus tanto faz a gente sentir dor, no sentido lá, fazendo analogia com Hebreus 12, tanto no sentido físico, quando a gente peca e passa por uma doença, coisa desse tipo, quando alguma coisa é retirada da gente também. Então vocês também. Aí agora eles temem eles sempre ficam na sinuca de bico, eles temem entre o corretivo e não descer, que eles são doidos por descer e brincar lá no hall do prédio, né? Mas eu concordo plenamente, eu acho que eles têm que sentir. Não pode ser algo senão que eles sintam. Bem, nesse sentido, lá em casa, de fato, a gente usa sempre mais o instrumento, mas o princípio é mantido, logo eu acredito que a pergunta de Naira possa ser respondida da seguinte maneira. Existe. Existe. Mas é certo? Não. Tá certo? É certo? Não. E em particular na nossa cultura hoje, em que, estudando o livro de Êxodo muito em particular, é uma coisa que fica muito claro, né? Aqui no Jockey, né? Para se você ver o vídeo do YouTube na hora da mensagem, você sempre vai ver o pastor Alci, a mim e o Norton, o Nicolas, que ficam operando a câmera, né? Até fazem isso muito bem. Eles param a câmera bem embaixo da frase do púlpito. Então você vai ver tu pregando e lá, saber voz na presença de quem estás.
E esse é o aspecto que eu acho que é fundamental, sabe? Domingo agora eu vou estar pregando na passagem do Mar Vermelho. E é fantástico como há uma celebração em Êxodo 15 que o texto vai pregar. Eu já tinha avisado aqui no podcast. Em Êxodo 15 há uma celebração. Mas em Êxodo 14, quando o povo vê o que Deus faz com o faraó e seus cavaleiros, o texto de lá com todas as letras. O povo viu isso, temeu a Deus. Eles viram os corpos boiando, né? Os corpos boiando na praia, mestre. Ele disse, meu amigo, a gente não tem que ter medo desses caras, não. A gente tem que ter medo é de quem está conduzindo a gente, sabe? Se aplicar isso na criação dos filhos, né? Infelizmente, eles esquecem isso muito rápido. Então, é o nosso papel como os pais lembrarem de quem os nossos filhos estão diante. Não é simplesmente de um pai e de uma mãe, mas eles estão diante do Senhor. Diante do Senhor, sabe? Então, são esses aspectos, acho que na educação que a gente tem falhado um pouco. Sobre esse assunto temor do Senhor, Alci, alguém se voluntariou para mim para começar a traduzir livro aqui na igreja, depois que eu falei. Pois eu vou perguntar se essa pessoa pode traduzir esse livro para mim. É um livro de um pastor batista, tá? Chamado The Forgotten Fear, O Medo Esquecido, que é sobre o temor do Senhor. Sim, bicho. Ele é um livreto. É desse tamanho, pequenininho, 100 páginas. Você lê numa sentada. São poucos livros que eu leio e assim, eu disse, rapaz, parece que eu li a Bíblia. E ele mostra exatamente isso, que é uma característica dos homens santos. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, sabe? Então, hoje a gente se pergunta por que os nossos filhos são tão desrespeitosos, não querem vir para a igreja, porque a gente não ensinou eles a temerem a Deus. Sabe? Uma resposta simples e curta e dolorosa, em certo grau é isso. Então a correção, a vara, é um lembrete bíblico para que os nossos filhos se lembrem diante de quem eles estão. Amém. Bom? Então, Naira, obrigado pela... Naira Fernandes, que tem tanta Naira agora, mas tem que especificar. Naira Fernandes, obrigado pela pergunta. Deus abençoe e até sexta, meus irmãos, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até sexta.